Cúpula da América do Sul. Líderes de 12 países discutem retomada do diálogo e Lula propõe criação de moeda única. Senadores articulam para votar novo marco fiscal antes da próxima reunião do Copom. E você vai ver também. Polícia Federal realiza a operação contra fraudes bancárias em 17 estados e no Distrito Federal. Juro do cartão de crédito rotativo sobe para quase 450% ao ano em abril, o maior nível em 6 anos. Líder russo Vladimir Putin promete retaliação por ataques com drones a Moscou. China envia mais 3 astronautas, incluindo um primeiro civil, para a estação espacial. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula recebeu hoje em Brasília 11 presidentes da América do Sul e um representante do Peru para uma cúpula de líderes. Durante o encontro, Lula propôs a criação de uma moeda comum para a América do Sul e defendeu a integração entre países. Os líderes se reuniram no Palácio do Itamaraty, no que Lula definiu como um retiro para dialogar de forma relaxante e franca. No discurso de pouco mais de 20 minutos, Lula agradeceu a presença dos 11 presidentes e do representante do Peru e afirmou que o encontro era para fazer uma reflexão sobre o atual cenário da América do Sul. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. No fim do discurso, Lula apresentou 10 temas para discutir com os presidentes: a criação de uma moeda comum para o comércio regional, a adoção de regras que facilitem o procedimento de importação e exportação de bens, a ampliação da cooperação em áreas como serviços e comércio eletrônico, o desenvolvimento de ações coordenadas para o enfrentamento da mudança do clima e a criação de um programa de mobilidade regional para estudantes, professores e pesquisadores do ensino superior. O encerramento da agenda vai ser na noite de hoje com um jantar oferecido pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja no Palácio da Alvorada. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, seguiu a avaliação do secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e afirmou hoje que a proposta do novo marco fiscal não foi enviada ao Congresso pelo governo com alguma gordura. A ministra Simone Tebet disse que qualquer alteração no arcabouço impacta na possibilidade de gastos, lembrando que a União já havia contratado despesas discricionárias relevantes. O novo arcabouço prevê crescimento real da despesa menor que o da receita, limitado a 70% do ganho real dos últimos 12 meses encerrados em junho do ano anterior. O percentual pode cair para 50% no caso de descumprimento da meta de resultado primário. As despesas poderão ter um crescimento real acima da inflação de 0,6% a 2,5% ao ano. Esses parâmetros precisam ser compatíveis com uma trajetória sustentável da dívida em relação ao PIB. A juíza Gabriela Hardt voltou a assumir os processos remanescentes da Operação Lava Jato no estado do Paraná no dia 23 de maio. Mas a juíza pediu remoção do posto na 13ª Vara Federal de Curitiba na última sexta-feira. O TRF4 confirmou hoje que Gabriela manteve o pedido de transferência. De acordo com o tribunal, a juíza segue como titular da vara enquanto é feita a análise do pedido. O concurso interno ainda está em andamento e só após a conclusão é que será possível saber se Gabriela Hardt será removida ou não. A rodovia dos Bandeirantes em São Paulo amanheceu bloqueada na altura do quilômetro 20 na região do Jaraguá
E o motivo foi um protesto realizado por comunidades indígenas e houve confronto entre a polícia e os manifestantes para a liberação da pista. A tropa de choque da Polícia Militar atirou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Alguns indígenas se defendiam usando escudos de bambu, arco e flecha. Só às 9 horas da manhã a via foi totalmente liberada. A manifestação causou uma lentidão de 4 quilômetros na rodovia. O protesto é contra o projeto de lei que dificulta a demarcação das terras indígenas. A urgência na tramitação do projeto foi aprovada há pouco na Câmara dos Deputados em Brasília, com 324 votos a favor, 131 contrários e uma abstenção. A medida permite a votação do texto diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Câmara e, na prática, acelera o trâmite. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra fraudes bancárias em contas eletrônicas em 17 estados e no Distrito Federal. Os agentes cumprem 51 mandados de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Não Seja um Laranja, que investiga pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes de bancos, em troca de comissões pela fraude. 3 pessoas foram presas no Pará por crimes identificados no momento da abordagem policial. Diversos cartões de créditos foram apreendidos com os suspeitos e as pessoas que emprestaram suas contas podem ter que pagar multas e até ser condenadas a 8 anos de prisão, com possibilidade de agravamento caso os golpes tenham sido praticados também com idosos ou vulneráveis. A operação é realizada em cooperação com a Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. E mudando de assunto, olha só, mais de 1.300.000 empresas foram abertas no Brasil entre janeiro e abril deste ano, totalizando mais de 21 milhões de CNPJs ativos no território nacional. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o documento, de janeiro a abril deste ano, 1.331.940 empresas foram abertas no Brasil. Com isso, há no país um total de 21 milhões de CNPJs ativos. Desse total, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Ainda segundo o estudo, 736.977 CNPJs foram encerrados no primeiro quadrimestre do ano. Com isso, o saldo ficou positivo em 594.963 empresas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o total de aberturas foi 21,8% maior do que no quadrimestre anterior e 1,6% menor em relação ao mesmo período de 2022. Já os fechamentos representaram um aumento de 34,3% e 34,7%, respectivamente, nas mesmas bases, informou a pasta. Vamos falar sobre saúde. Olha só, cresceu a mortalidade por infarto entre mulheres mais jovens. O dado é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que propõe uma abordagem específica para o controle da doença do coração em pacientes do sexo feminino. Subdiagnosticados e subtratados. Assim eram considerados os infartos entre mulheres, até a elaboração do documento feito pelo Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um compilado de informações já conhecidas, mas que agora juntas alertam para a necessidade de atenção especial com o coração da mulher. O coração da mulher tem algumas peculiaridades, tanto anatômicas quanto a expressão clínica das doenças. E isso impactando em resultado. Por exemplo, se uma mulher interna com infarto agudo do miocárdio e um homem interna com infarto agudo do miocárdio, os dois na mesma idade, vamos dizer 50 anos, 40 anos,
a mulher chega até 3 vezes mais chance de morrer nessa internação. O estudo, inclusive, revela um crescimento da mortalidade de mulheres com idades entre 18 e 55 anos por doença isquêmica do coração. Não só no Brasil, existe um registro francês, o FAST-EMI, bastante conhecido, né? Onde fizeram um segmento de mais de 10 anos e viram nesses 10 anos que ocorreu realmente um aumento da incidência de infarto entre as mulheres jovens. E isso se seguiu ao aumento do tabagismo e aumento de obesidade como fatores principais, né? E isso, o Brasil não está fora disso. As doenças cardiovasculares são um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, com um total de 500 milhão de pessoas atingidas por elas no planeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui no país, as cardiopatias são responsáveis por 30% das mortes de homens e mulheres, na mesma proporção. O que não é igual entre eles e elas é a intensidade dos sintomas. Dor no peito, braço esquerdo, costas e pescoço, queimação, enjoo e vômito, sudorese, falta de ar, cansaço e sensação de desmaio. No caso da mulher, esses sintomas de infarto, eles têm uma intensidade menor. Então, muitas das vezes, a dor não chega a incomodar a mulher ao ponto de ela se preocupar e de achar que está tendo infarto e de ir ao hospital. E o que preocupa é que o tratamento mais adequado para o infarto, que é você desentupir a artéria que está entupida, provocando infarto, isso tem que ser feito muito rapidamente. Quanto mais rápido você desentupir a artéria, maior a chance de sobrevida. Chances que agora também são melhoradas por meio das conclusões do levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na mulher, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, entender, né, o mecanismo da doença e definir melhor o tratamento. Então, esse é o objetivo do documento. E veja a seguir, juro do cartão de crédito rotativo sobe para quase 400% ao ano em abril, o maior nível em 6 anos. E ainda, China envia mais 3 astronautas, incluindo um civil, para a estação espacial. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Moradores da região do Meier, zona norte do Rio, estão convivendo com a insegurança há vários dias. Câmeras de segurança mostram um assalto que ocorreu no último sábado. Um carro branco estaciona logo atrás, chega outro carro com bandidos. Os criminosos descem e arrancam o motorista do veículo à força. A vítima chega a ser arrastada. Uma mulher que estava no banco do carona tenta fugir, mas um dos assaltantes a impede, jogando ela no chão. Até um motoboy que passava pelo local teve que fugir pela calçada. O grupo de criminosos, com pelo menos 6 assaltantes, foge no carro da vítima. Um dia antes, as câmeras de segurança flagraram novamente um assalto no mesmo bairro. Segundo os moradores do Grande Meier, essas cenas são frequentes e alguns assaltantes usam até fuzis. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, só no mês de abril deste ano, os roubos do Meier subiram para 75 casos, um aumento de 40% em relação ao mesmo período
do ano passado. E atenção, a Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe na capital fluminense. A meta era vacinar 90% do público-alvo, mas apenas 20% das pessoas foram imunizadas. O objetivo da Prefeitura é vacinar todos até o final do inverno. Para ter acesso aos horários e funcionamentos dos postos de saúde, basta acessar o site da Prefeitura.rio e conferir as informações. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Vamos falar sobre economia. Olha só, o índice que mede a inflação do aluguel no país registrou queda no mês passado. E com isso, os contratos que vencem agora em junho não devem ter reajuste. O Índice Geral de Preços Mercado, ou IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de 1,84% em maio e acumula uma baixa de 4,47% nos últimos 12 meses. E com isso, os contratos de aluguel com vencimento no mês de junho não terão reajuste. Trata-se do menor patamar da história do indicador desde maio de 1990. O número leva em consideração os novos contratos de locação firmados no mês. É importante lembrar que a maior parte dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador. Assim, o máximo que o locatário consegue é manter o mesmo valor pago atualmente. O resultado corresponde também à segunda baixa consecutiva apresentada pelo indicador, o que não acontecia desde o início de 2018. A recente variação negativa da inflação do aluguel mantém a tendência de queda apurada desde maio de 2021. Os senadores ligados à ala governista e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, articulam para aprovar a proposta do marco fiscal antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, marcado para 20 e 21 de junho. Pacheco trabalha com a possibilidade de votação na semana entre 12 e 16 de junho. A ideia é sinalizar ao Banco Central uma medida concreta capaz de influenciar a decisão sobre manter ou não a taxa básica de juros, a Selic, hoje fixada em 13,75%. O governo federal tem pressionado o Copom pela redução da Selic. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em alta, com investidores receosos em relação ao acordo para a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos, que ainda terá de ser aprovado no Congresso. O mercado também fica de olho em um possível novo aperto monetário na próxima decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e na possibilidade de redução dos juros no Brasil ainda em 2023. A moeda norte-americana avançou 0,60% e encerrou o dia cotada a R$ 5,04 na venda. E o endividamento de pessoas com mais de 60 anos explodiu no Brasil nos últimos 4 anos. O mapa de inadimplência e negociações da Serasa indica as razões desse crescimento. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2023, o número de inadimplentes com mais de 60 anos no país cresceu 33%. Isso quer dizer que houve um acréscimo de 3.400.000 endividados dessa faixa etária nesse período. E o valor médio das dívidas dessas pessoas é de R$ 4.360. De acordo com o levantamento, as maiores dívidas dos idosos em abril deste ano eram com contas básicas de água, luz, gás, quase 40% do total. Depois vem os bancos e cartões e, na sequência, financeiras e leasing. Segundo a avaliação da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Isso porque depois do início da pandemia, muitos recorreram aos empréstimos para ajudar a família. E aí, com parte dessa renda comprometida com os consignados, as contas básicas do dia a dia acabaram ficando para trás. A pesquisa mostra que, embora o crescimento da inadimplência tenha realmente sido maior entre os mais velhos, eles não formam o maior grupo de endividados no Brasil.
As pessoas com mais de 60 anos representam um pouco menos de 18% dos cerca de 71 milhões de inadimplentes existentes hoje no país. Em abril, os juros do crédito rotativo chegaram a 447,5% ao ano, o maior patamar desde março de 2017, quando o índice foi de 490%. Esse crédito é acionado quando o cliente paga apenas uma parte do valor da fatura do cartão na data do vencimento. É a linha de crédito mais cara do mercado. E nos destaques internacionais, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reagiu aos ataques com drones que atingiram a capital Moscou hoje e prometeu retaliação à Ucrânia, acusada de tentar amedrontar os russos. Moscou e Kiev continuam a trocar acusações em relação ao avanço do conflito. Putin acusou a Ucrânia de seguir um caminho que busca intimidar a população russa, mas que a defesa antiaérea do país opera de forma satisfatória e normal. Kiev escolheu seguir por um caminho diferente, o caminho de tentar intimidar a Rússia, assustar os cidadãos russos e promover ataques a edifícios residenciais. O líder político também falou sobre a possibilidade de ataques estratégicos contra centros de tomadas de decisão ucranianos e que um foi concluído há poucos dias. Já mencionamos a possibilidade de ataques contra centros de tomada de decisão. O quartel-general da inteligência militar ucraniana, que foi atacado há 2 ou 3 dias, é um deles. A escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia causa temores na política internacional e pânico nas respectivas populações. Ataques com drones e bombardeios em ambas as capitais causaram alerta entre os moradores, que buscaram refúgio em locais menos expostos. A China enviou hoje 3 astronautas à Estação Espacial de Tiangong, incluindo o primeiro cientista civil. Ao mesmo tempo, o país prossegue com os planos para um voo tripulado à Lua em 2030. A China investiu bilhões de dólares em seu programa espacial administrado por militares em um esforço para alcançar os Estados Unidos e a Rússia. O gigante asiático enviou nesta terça-feira 3 astronautas à sua Estação Espacial de Tiangong. Entre eles está um astronauta civil. Até o momento, todos os astronautas chineses enviados ao espaço eram integrantes do Exército. A missão Shenzhou 16 decolou às 9 horas e 31 minutos pelo horário local, com destino à Estação Espacial. Liderando a missão está o comandante Jiang Haiping, em sua 4ª viagem ao espaço. Tiangong é a joia da coroa do programa espacial da China. O país também planeja construir uma base na Lua. A agência espacial pretende concretizar uma missão lunar tripulada até 2030. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.